Fala pessoal, tudo bem? Gente, dando sequência aqui às nossas aulas, falamos na aula passada, ok? Sobre os efeitos da corrente elétrica, falamos também da tensão e dos geradores. Hoje nós vamos dar sequência na página 24 do seu livro didático, onde tem essas imagens aqui, tá? E nós vamos finalizar nossa semana nessas aulas de hoje sobre resistores. O que é resistores, professor? Para que exista, gente, para que exista a corrente elétrica, veja bem, é necessário o quê? Um meio material por onde os elétrons possam se movimentar ordenadamente. Não é em todo material que os elétrons caminham ou que a corrente elétrica passa normalmente. Mesmo os materiais condutores, veja bem, até os materiais condutores oferecem o quê? Um grau de dificuldade. Existe um grau de dificuldade para que haja o quê? A passagem da corrente elétrica. Então, esse grau de dificuldade vai se chamar de resistência elétrica. Então, grave aí, o grau de dificuldade da passagem da corrente elétrica se chama resistência elétrica. E assim, ela é determinada pela maneira como os átomos e moléculas do material estão organizados, e ligados entre si. Ou seja, dependendo do material, se os átomos estiverem muito juntos, assim, depende muito das moléculas dos átomos estar ali juntos, se movimentando. Aí, os elétrons, eles vão ter dificuldades de se movimentar no meio daqueles átomos, daquele material, Nós temos um exemplo aí, está na sua apostila. Olha o percurso que o elétron está fazendo no meio dos átomos, Você pode observar aí na sua apostila, Um exemplo, um esquema da trajetória dos elétrons decorrente de uma resistência oferecida pelos átomos. Então, os átomos daquele material estão fornecendo uma resistência para aquela passagem de carga elétrica, da corrente elétrica. Ok, matematicamente, gente, nós temos uma forma de calcular isso. Matematicamente, a resistência elétrica, que é dada em R, pode ser calculada pela razão entre a tensão elétrica, que é dada pela letra U, e a intensidade da corrente elétrica, que é dada pela letra I. Então, nós temos essa equação que é conhecida como a lei de Ohm. Essa aqui, essa equação aqui é conhecida como a lei de Ohm, que é resistência igual a tensão elétrica dividida por intensidade, ok? Então, no sistema internacional, a unidade da resistência elétrica é o Ohm, então, cujo símbolo é a letra grega ômega, A letra grega ômega, certo? Então, veja bem, é em homenagem, na realidade, a George Simon Ômega, ok? 1789 ele nasceu. Nos metais, os elétrons livres, eles colaboram para a redução da resistência. Então, os metais quase que não tem nada de resistência para a caminhada dos elétrons, uma vez que apresentam capacidade de se movimentar livremente entre os átomos, Por terem baixa resistência, esses materiais são excelentes condutores elétricos. Como, por exemplo, nós temos os metais, o cobre principalmente, Os fios elétricos são feitos de cobre, Então, facilitam muito a passagem de elétrons. Agora, gente, na sua página 25 do livro didático, nós vemos aí alguns materiais que são péssimos, são praticamente quase que nada, não passa corrente elétrica nesse material, como plástico, borracha, madeira, a ausência dos elétrons livres, e as longas estruturas moleculares compostas de muitos átomos ligados, estão muito ligados entre si, dificultam o quê? A passagem da corrente elétrica.
Então esses materiais têm alta resistência elétrica. Aí nós temos um exemplo, né, da madeira e do pneu. Esses materiais têm alta resistência. Por isso que eles são chamados de isolantes térmicos. Qual que é o nome? Isolante térmico. E quando se trata de um fio, gente, além do material de que é feito, é possível também determinar a resistência elétrica através da espessura e do comprimento. Além do material, eu também posso saber o quanto aquele material tem de resistência elétrica pelo tamanho, pelo comprimento e pela espessura. Ok? Como assim, professor? Quanto maior o comprimento do fio, maior será a sua resistência elétrica, ok? Quanto maior a espessura do fio, menor a resistência elétrica. Dá para confundir um pouco, mas é bem simples, Quanto maior, veja bem, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica, tem mais resistência elétrica. Quanto maior a espessura do fio, menor a resistência elétrica. Aonde vai ter menor resistência vai ser quanto maior a grossura do fio. Nós temos um exemplo aí do material e da espessura dos fios, né? Veja bem, tá aí no seu livro, do maior para o menor. Quer dizer, esse maior aqui, o que acontece? Quanto maior a espessura do fio, menos resistência elétrica, né? Quanto maior a espessura, menor será a resistência elétrica. Ok, pessoal? Veja bem, o fato de um material ter resistência elétrica não é necessariamente o que? Ruim, certo? Um exemplo são os equipamentos elétricos que produzem calor. Por causa da resistência deles, por causa, né, claro, da resistência deles que a energia elétrica é convertida em calor por meio do fenômeno conhecido como efeito Joule, que a gente já estudou na aula anterior, né, sobre o efeito Joule. Também nos circuitos elétricos de praticamente todos os equipamentos elétricos, como computadores, tablets, né, vários equipamentos têm os resistores. Os resistores, aqui está o exemplo para vocês, são esses daqui, esses equipamentos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver dentro de um computador, tem umas placas cheinho desses resistores. O que acontece? Um dos objetivos mais comuns é ajustar a tensão ou a corrente elétrica para que outras partes do circuito funcionem corretamente. Ok, pessoal? Esse é basicamente, né, o que nós podemos aprender aqui sobre os resistores. Beleza, pessoal? Gente, praticamente isso, tá? Façam as atividades do seu livro didático. Nós temos aí da página 27 do seu livro didático os exercícios, duas páginas, 27 e 28. Faça os exercícios, vão te ajudar, ok? Na melhor compreensão do material de estudo. E nós também temos, gente, deixa eu só achar aqui, tá, no seu cargas elétricas, só um minuto, isso, aqui gente, no seu caderno de atividades ou livro de atividades, lá na página 10, nós temos atividades de circuitos elétricos, tá? Aqui, página 10, tá bom? Faça em casa essas atividades, depois vou estar gravando um vídeo para a gente estar fazendo essas correções. Página 10, 11 e a página 12. Temos também a página 13 e a 14, tá? Da 10 até a 14 do seu livro de atividades. Faça essas atividades, tá bom? Para a gente estar aí mais para frente. Antes da nossa prova bimestral, a gente vai estar corrigindo alguns exercícios e fazendo algumas revisões para te ajudar para a prova, tá bom? Gente, show de bola.
Deus abençoe. Releia novamente o seu livro didático. Qualquer dúvida, né? Entre em contato aí, peço para os seus pais mandarem por escrito, né, para a direção da escola. A gente vai estar recebendo e sanando algumas dúvidas. Lá na plataforma também, tá? Do Positivo 11, você pode também estar tirando as suas dúvidas, ok, gente? Um abraço, Deus abençoe.